Amém, queridos? Eu vou trazer uma breve reflexão aqui para a gente. E eu queria te convidar para você... Obrigado, Paulo. Eu queria te convidar para abrir a Bíblia aí em Malaquias 4, versículo 4. É o último livro, o último capítulo, os últimos versículos do Antigo Testamento. Então tá fácil aí de achar. Eu queria contar aí com a atenção dos meus amigos adolescentes, beleza? Posso contar com vocês? Vocês me ajudam? Tudo bem? Essa palavra não é só para os seus pais e também não é só para vocês, é para a sua família. Então eu queria que você pudesse de alguma forma receber isso no seu coração, entendendo da importância da família e do que a gente está fazendo aqui, né? Às vezes a gente vem talvez como pais para cá e a gente fala, deixa eu dar uma moral pro meu filho, né? Deixa eu ir lá fazer parte do cultinho deles e tal, e alguma coisa assim. Mas eu queria te encorajar e dizer para você que isso que você está fazendo é algo muito importante, né? Você está entrando no mundo do seu filho, você está fazendo parte do que ele ama, do que ele gosta, né? E isso cria conexão, isso cria empatia, isso cria o relacionamento que tanto é importante na família e que tanto se perde muitas vezes por conta das demandas da nossa vida, dos nossos trabalhos, das nossas preocupações, né? Então, eu queria que a gente pudesse entender a seriedade e a importância do que a gente está fazendo hoje aqui à noite. Amém? Então vamos lá, Malaquias 4, a partir do 4, fala assim: lembre-se da lei do meu servo Moisés e dos decretos e das suas ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Forte esse versículo, né? Esse é o último versículo do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele vai começar a apresentar agora o Messias que viria. E aí, é engraçado, né, que para a primeira vinda de Jesus, para a primeira aparição de Cristo aqui na terra, Deus poderia ter terminado o Antigo Testamento, provavelmente falando assim, umas coisas mais ou menos assim: eu vou enviar as minhas testemunhas por toda a terra para anunciar o Messias. Eu vou derramar fogo pela terra para que todo mundo saiba que o meu Espírito está operando e que Jesus está chegando. Eu vou enviar o meu Espírito para vocês, para que vocês possam operar milagres e tal. Mas ele não fez isso. Deus não escolheu essa palavra para falar para nós. Deus escolheu falar no último versículo do Antigo Testamento, antes de falar sobre o Messias, antes do Messias vir, que ele enviaria o espírito de Elias e que esse espírito converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Deus resolveu falar sobre famílias no último versículo do Antigo Testamento, e eu acredito que isso tem uma grande importância. Porque Deus leva a família muito a sério. Existe uma grande importância na família para Deus. Não é à toa que lá em Gênesis, Deus criou a família. Quando ele estava criando o mundo, criando as coisas, ele viu que tudo era bom. E aí, qual foi a única coisa que ele viu que não era bom? Que o homem viva só. Porque o homem não foi feito para viver sozinho. O homem foi feito para se relacionar. O homem foi feito para viver em família. O homem foi feito para estar em comunhão, em comunidade uns com os outros. Esse é o plano original de Deus. E foi isso que Deus fez na história. Ele falou, olha, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne, e eles vão multiplicar, e eles vão espalhar-se pela terra, como uma forma de institucionalizar o reino de Deus sobre toda a terra. Era esse o desejo de Deus, que famílias, através de Adão e Eva, se tornassem famílias e eles pudessem povoar a terra, e eles seriam um reflexo de quem Deus era, a imagem e semelhança de Deus, por geração em geração, contando sobre os feitos do Senhor, contando quem é Deus, como é se relacionar com Ele e qual é o modelo de família que representa quem Deus é. Esse foi sempre o desejo de Deus.
Deus leva isso muito a sério, tanto que agora, em Malaquias, Deus está nos relembrando sobre isso. Existe algum problema aqui, que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas Deus está relembrando que o meu propósito para o fim dos tempos, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, eu vou restaurar famílias, eu vou restaurar o coração dos filhos dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu vou convergir, eu vou fazer com que o coração dos pais se convertam para os filhos, e o coração dos filhos se convertam também para os seus pais. E é por isso que nós estamos aqui fazendo um culto geracional hoje. Porque eu creio que existe algo muito profético de Deus, existe um destravar de Deus para nós, algo profético do Senhor, para que os corações dos filhos se voltem para os pais e dos pais aos filhos. Amém? E eu queria gastar um tempinho falando sobre o grande avivamento dos últimos dias. A gente sabe que quando Jesus foi falar sobre o Sermão do Monte, sobre o sermão escatológico, em Mateus 24, versículo 14, para ser mais específico, ele fala que o evangelho será pregado para todas as nações antes que venha o grande dia do Senhor. Então virá o fim. E é engraçado que Malaquias está falando que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele vai converter os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ele está falando sobre família. E essas famílias sendo usadas pelo Senhor para que possam manifestar a glória dele por toda a terra. É isso que ele está querendo dizer, Malaquias. Vai chegar o dia do Senhor, ele vai voltar, mas antes que ele volte, eu vou estar trabalhando nas famílias, e essas famílias estarão estabelecendo o protótipo do reino vindouro aqui na terra. Então imagina só que por todo o mundo, até que chegue o fim, vai haver um grande avivamento do Senhor. E existirão famílias em todos os povos, em todas as nações, que proclamam o nome do Senhor, que amam a Jesus, e as pessoas olham para essas famílias e falam: o rei está vindo, Jesus está voltando, a gente precisa se arrepender. O justo juiz está voltando, o grande e terrível dia do Senhor está chegando. E grande para quem? Grande para quem está esperando, mas terrível para quem? Para quem são os inimigos do Senhor. Então essas pessoas vão começar a se converter, porque olharão para as nossas famílias. Amém? E verão que nós somos um tipo de povo diferente. A Bíblia está falando que o Senhor iria enviar o espírito de Elias. Para quem estuda, está mais familiarizado com a linguagem do Novo Testamento, sabe que Jesus falou que o espírito de Elias estava sobre João Batista. Amém? Então, Elias foi alguém que foi usado demais de forma profética para anunciar o reino de Deus. E vocês lembram da história de Baal, os profetas de Baal, né? E Elias confrontou ali aqueles profetas, fez sair chuva ali e consumiu todo aquele fogo que estava ali no altar. Ele foi um cara muito grandão do Senhor, né? Foi tipo o Power Ranger vermelho do Antigo Testamento. E ele, de alguma forma, foi alguém que restaurou a adoração a Deus no povo de Israel. E esse espírito que estava sobre Elias estava sobre João Batista também. Não é que Elias reencarnou, beleza? Tudo bem? Hebreus 9 fala que aos homens é dado a morrer uma única vez e então virá o juízo. Tá? Não cremos em reencarnação, mas a gente crê que existia um Espírito de Deus que operava em Elias, que também opera na vida de João Batista agora, para preparar o caminho para que o Messias possa vir na sua primeira vinda. Era necessário um precursor, alguém que estivesse clamando: arrependam-se, façam caminhos retos para que entre o Rei da Glória. Lembra disso? Ele falava sobre isso e as pessoas se arrependiam, ele batizava as pessoas publicamente, as pessoas, inclusive o batismo, João Batista, nós nos batizamos, tem a ver com o nome dele. Ele batizava as pessoas na entrada da cidade e as pessoas agora falavam que eram cristãos,
que criam em Cristo, que criam no Cordeiro de Deus, ele olhava para Jesus e falava: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olhava para Jesus e falava isso, e as pessoas criam em Jesus, eram batizadas, e eles andavam no meio da cidade. Imagina isso, eles confessavam os seus pecados ali, deixavam os seus pecados naquele lago, naquele tanque, se batizavam, e eles saíam no meio da cidade molhados. Todo mundo que via essa pessoa com as túnicas molhadas sabiam que eles foram batizados por João Batista. Então esse cara era grandão, ele estava preparando esse caminho para que pudesse vir Jesus. Amém? Agora, nós cremos que existe a necessidade de novos precursores anunciarem a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Se houve a necessidade de ter alguém que anunciar a primeira vinda de Cristo, também há necessidade de nós. Também há necessidade de pessoas anunciarem essa segunda vinda. E quem são essas pessoas? Eu já dei a resposta. Somos nós. Né? Por que isso faz sentido? Porque somos nós, não é uma pessoa. Por que Deus não levanta um João Batista? Porque naquela época o abrir do caminho era para os judeus, para um povo específico em Israel, e uma pessoa só já dava conta daquilo. É como se a gente estivesse falando do pastor Fernando atuando na Zona Norte, aqui na Vila Albertina. Era mais ou menos isso, para você entender. Mas agora, Deus está chamando todos os povos da terra, então precisam ter pessoas em todos os lugares que serão precursores de forma profética, anunciando que o Messias voltará. E aí, não tem mais o missionário grandão, não tem mais o cara que vai vir dos Estados Unidos porque ele é ungidão do Senhor, não vai ter mais o profeta das nações. Sabe o que vai ter? Sabe quem que o Senhor vai usar para ser os precursores da segunda vinda de Cristo? A nossa família. Eu e você, famílias que anunciam a vinda do Senhor, como? Com o seu modo de viver. Famílias que vão para o shopping, e aí eles estão comendo lá, ao mesmo tempo que estão comendo, vê alguém necessitado, vê alguém cadeirante, e ora, imagina o seu filho adolescente saindo da mesa que você está almoçando ali e orando por alguém sendo curado. E aí ele volta para comer de novo. Por quê? Porque isso é normal. Porque faz parte do povo de Deus, faz parte dos precursores de Cristo, aqueles que estão anunciando a sua vinda e o seu reino vindouro. Sabe, gente, a gente precisa começar a parar de terceirizar a vida com Deus dos nossos filhos e dos nossos lares e restringir a um culto de sexta-feira e a uma célula. E às vezes a gente cobrar o líder de célula porque ele não está fazendo direito. Porque, na verdade, os melhores momentos com Deus que o seu filho pode ter é dentro da sua casa, na sua sala. Talvez você orando com seu filho sendo batizado com o Espírito Santo, falando em línguas ali, na sala da sua casa, no quarto dele. Talvez os maiores momentos de revelação da palavra que você, adolescente, pode ter é junto com seus pais, é fazendo culto familiar. Quantas vezes, ou melhor, quanto tempo faz que você, como família, e você não precisa me responder, eu também não estou te acusando, é só para a gente refletir. Quanto tempo faz que vocês, como famílias, não abrem a Bíblia juntos e fazem um devocional juntos? O plano bíblico, por exemplo, que nós estamos fazendo anual. Entende o que eu quero dizer? Deus está nos chamando para nos posicionar. Existe o Espírito de Deus que vai entrar nas nossas famílias e converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Beleza? Existe um desejo do Senhor em fazer isso, em entrar na nossa família e nos usar de maneira profética. Mas também, qual é o posicionamento que eu e você temos tido diante dessa promessa? Qual é o posicionamento que nós estamos, de alguma forma, agindo? Porque olha o que Deus está falando aqui, que a forma como nós reagirmos ao que Ele está falando, vai ter um tipo de ação dele também. Ele fará com que os corações do pai se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, se nós respondermos convertendo os nossos corações para as nossas famílias, adolescentes e pais, crianças que estão aqui também,
Não é só com o seu pai, beleza? Que eu estou falando. Eu estou falando com as famílias. E eu estou falando para mim, estou pregando para mim, porque à tarde eu estava chorando com essa palavra. E eu estou cheio de temor para falar sobre isso. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer que a gente seja uma família profética, que a gente aponte para a segunda vinda de Cristo, que nós vivamos algo incrível e que se coloque no plano de Deus, mas a gente está tão perdido com as coisas da vida. A gente está tão perdido com as coisas ordinárias, com o trabalho, com o pagar das contas, com provas, com ver se o meu filho está indo bem ou não, com ver se ele tem um plano de saúde, ou se eu vou conseguir uma casa legal para que ele possa ter quando ele casar, quando ele for mais velho. E na verdade, o que os nossos filhos realmente mais precisam é da presença de Deus e sim colocar no plano do Senhor. Nós podemos sim nos planejar, nós podemos sim dar bons estudos e fazer tudo o que a gente necessita para que o nosso filho tenha uma vida boa, mas essa não é a melhor parte, essa não é a coisa essencial. O essencial para os nossos filhos, o essencial para a nossa casa é nós colocarmos a presença do Senhor nesse lugar e respondermos a Ele em obediência. Faz sentido isso? Amém? Então ele está falando que ele vai enviar o Espírito que estava sobre Elias e sobre João Batista, agora também para as nossas famílias. Isso ficou claro? Só que eu quero falar um pouquinho mais de forma clara, assim, objetiva. O que seria esse Espírito de Elias e no poder de Elias atuando em nossas vidas? E a gente vai aprender isso com João Batista. Abre aí sua Bíblia em Lucas 1, a partir do versículo 11. Eu quero ressaltar, enquanto a gente abre, o ataque de Satanás contra as famílias. Não sei se vocês acompanham, e sabem o quanto que, até mesmo no nosso país, que é um país laico, que é um país que a gente tem liberdade, a gente não tem tanta liberdade mais assim. Concordam? Os nossos filhos têm sido, de certa forma, discriminados, talvez, não sei se é essa a palavra, têm sido, de alguma forma, rejeitados pelos seus amigos por se posicionarem. Eu tenho escutado tantos adolescentes compartilharem com a gente, na minha escola, estão fazendo bullying comigo, estão falando mal de mim, estão inventando mentira de mim, estão me aloprando lá por causa que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu não beijo, porque eu não faço sexo, por causa disso. Cara, isso vai aumentar cada vez mais. Isso tudo vai de encontro com a família que Deus mostrou, com o padrão de família que Deus mostrou para nós, com o padrão de família da palavra de Deus. A gente tem o exemplo do aborto, que o pessoal sempre as leis sempre estão querendo reger e falar que é certo, que tem que colocar isso, que pode abortar filhos. A gente tem visto famílias homoafetivas cada vez mais crescendo, e por aí vai, tantas coisas. Agora, o mais ainda, que eu já toquei no assunto, é as brigas dentro de casa, o quanto um adolescente, é possível um adolescente se irritar com o pai sem que ele faça muita coisa. O quanto é possível com que um pai esteja tão estressado que pode agredir verbalmente, fisicamente um filho. Uma coisa é correção, outra coisa é agressão. Uma coisa é corrigir em amor, outra coisa é corrigir sem graça, sem amor. Porque está nervoso, porque está com raiva. Faz sentido? Então existe sim uma batalha, uma guerra contra a família nos dias de hoje. Tem um livro que chama A Terceira Onda, do Alvin Toffler. Ele fala que o maior problema do mundo é o problema da família. Isso é bem, bem forte mesmo. Ele fala assim, que por causa da família, se nós tivermos famílias fracas, nós temos uma nação fraca.
Se a gente tiver uma família dividida, a nação será uma família dividida. Olha a imensidão do problema familiar, porque as famílias são as bases de um local, as famílias são as bases de uma população. Se você tem famílias divididas, fracas, filhos que brigam, não tem famílias, você também não tem uma boa nação, você não tem uma nação forte. Isso é muito sério. Tem uma frase antiga também que fala que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no seu lar. Isso é seríssimo. O tanto que nós devemos nos posicionar e olhar para os nossos lares e para a nossa casa. Eu estou nessa vibe agora, né? Porque a Florença nasceu agora, eu estou pensando muito sobre família, estou pensando muito no que é ser pai, na paternidade. A gente está aprendendo demais, né? Aprendendo o amor responsável, né? O amor que ultrapassa a vontade e o desejo de fazer, né? Porque 3 horas da manhã eu não estou a fim de levantar e fazer leite, né? E nem trocar fralda. Então, a gente aprende que esse amor vai muito mais além do que, que legal, eu estou afim, eu gosto. Todos os pais sabem do que eu estou falando aqui, né? Então, eu estou aprendendo muito sobre família, é muito incrível tudo isso. Por isso que o meu coração está queimando, por isso que eu estou falando com vocês, amém? Cara, olha que versículo em Tiago 5,8, o que Tiago fala? Ele fala? Não, desculpa, 1 Timóteo 5,8 fala: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Que forte isso, eu vou ler de novo. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Fortíssimo. Sabe, e é isso que acontece com homens, provavelmente, de grandes sucessos, de grandes negócios. Com homens que gastam suas vidas para o trabalho, para dar presentes para os filhos, por exemplo. Mas os filhos, às vezes, não querem os presentes, eles querem você presente na vida deles. Eu estava vendo o story do pastor Bicudo, o Rafael Bicudo, da Zoe, e ele está uns dias agora com ela, o Gabi teve que viajar, e ele está uns dias sozinhos com ela. E aí no story ele pergunta para ela: filha, o que você está mais gostando? Ela fala assim: eu estou gostando de ficar junto, papai, com você. Ele levou ela para um monte de lugar, deu vários presentes, deu várias coisas. O que você está mais gostando? Eu estou gostando de ficar junto, papai. Cara, é isso que elas querem, é isso que eles querem de nós. Amém? Pessoas que constroem suas vidas, que têm dinheiro, que têm fama, têm poder, status, mas aí perde a sua família. Pessoas que conquistam as coisas, conquistam os seus bens, mas perdem os seus filhos, os corações dos filhos e do seu lar, até da esposa. É por isso que Deus alertou Malaquias, sabe? É preciso conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Então, vamos voltar para Lucas para a gente terminar. Lucas 1:11, ele vai falar quem era João Batista. Então, entenda, Zacarias, que é o pai dele, estava orando no Santo dos Santos, estava no turno dele lá de sacrificar e tal. Era a única vez na vida que ele poderia fazer isso, uma vez no ano que os caras entravam no Santo dos Santos para sacrificar o animal e tal, fazer o dia da expiação. E aí um anjo veio e começou a falar com ele, beleza? Esse contexto aí. Então, Lucas 1:11 fala: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Imagina que o cara estava sendo visitado por um anjo e ele ficou maluco, né? Então, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Estão comigo aí? Versículo 15 agora. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, olha aí, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor.
Vamos começar aqui entendendo um pouquinho do que um cara cheio do Espírito que estava sobre Elias, que agora está sobre ele, quem ele era, o que ele fazia, o que tinha de tão especial esse cara chamado João Batista. E a primeira coisa é que o nome de João significa cheio de graça. Fala comigo, cheio de graça. Mas fala bonito assim, cheio de graça. Isso. Graça que significa favor imerecido. Amém? Mas também significa aceitação. É quando Deus nos aceita. É quando você aceita alguém. É quando um pai aceita o filho, mesmo sendo quem ele é. Mesmo sendo, às vezes, arteiro. Mesmo sendo, de vez em quando, desobediente. Mesmo quando, de repente, ele fez algo que você não esperava e te decepcionou muito. Mas a gente aceita com amor e com graça para que possa converter o seu coração para o seu filho. Mas é quando também um adolescente entende o seu pai. Entende que talvez ele tenha mais de 20 anos aí de experiência com você, do que você, e ele sabe falar algumas coisas, e já viveu algumas coisas, e ele vai falar não para você em alguns momentos, beleza? Mas porque ele te ama, não porque ele te odeia, não porque ele não quer te ver feliz. Então é coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A gente vai fazer esse movimento de conversão. Isso faz sentido? É quando a gente corrige com graça. A gente não corrige porque a gente está com vergonha do nosso filho e não quer que as pessoas vejam o erro. Não. É porque a gente ama mesmo, é em amor. Sabia que os maiores problemas que são levados nos consultórios de psicólogo são os problemas a falta de aceitação dos pais, dos familiares, dos dentro de casa? As coisas que mais trazem mágoas são quando um filho não se sente aceito pelo seu pai ou pela sua mãe. Então eu acho que essa é a coisa importante aí para a gente olhar e converter o nosso coração aos filhos. Entenda, eu não estou dizendo para você ser permissivo, né? Nós precisamos corrigir, sim. Nós precisamos repreender o pecado, sim, né? Nós entendemos que precisa haver restrições de algumas coisas, porque talvez os nossos filhos, adolescentes, queridos, beleza? Vocês estão comigo? Talvez a gente não consiga tomar as melhores decisões ainda. E a gente vai conseguir um dia, mas talvez ainda não. Tudo bem? E aí, adolescentes, sejam humildes para ouvir os seus pais quando eles dizerem não. Não pode, agora não é o momento de você fazer isso. Pais, expliquem para os seus filhos. Mostrem para eles qual é o caminho que eles estão indo e fala por que não pode. Isso é importante, não é não e pronto. Porque você vai perder o coração. Você pode fazer, beleza. Mas você vai perder o coração do seu filho. Você não está convergindo, você está divergindo do coração dele. Entra no mundo dele, faz isso que você está fazendo hoje, vem para o culto dele. Participa disso. Faz sentido? Esse é o espírito de Elias. É assim que uma igreja, é assim que uma família vive, uma família de Deus vive. Comunicação clara, comunhão, relacionamento. Não precisa ter brutalidade o tempo todo. A gente não precisa estar brigando o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Vai dando glória aí, irmão. Me ajuda a pregar aí. Mas uma outra coisa, no versículo 14, se puder ir projetando aí, fala que ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. E aí, às vezes, isso não é destacado na vida de João Batista, né? A gente acha que ele é chucrão, que ele usa roupa de animal, e aí ele come gafanhoto com mel e tal. Eu imagino, tipo os Flintstones, tá ligado? Mas a palavra está falando que ele era alegre, e as pessoas se alegrariam por ele estar ali, por causa da presença dele. E a minha pergunta para todos nós aqui, adolescentes, pais, mães, irmãos, mais novos, mais velhos, as pessoas chegam perto de você procurando um abraço, procurando, talvez o seu filho chegando procurando um ninho. Está aí para você medir se você é uma pessoa alegre e as pessoas querem estar na sua presença. Se
quando as pessoas chegam perto de você, elas têm uma palavra de carinho, uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento, ou é sempre a cara zoada? Eu lembro que na minha época de adolescência, assim, lá para os meus 17, 18 anos, estava tentando resolver minha vida, não sabia de nada, o que estava acontecendo, uma bagunça emocional e tal. E aí eu já acordava assim, né? Estava bravo, não queria ter acordado. Bravo. Aí chegou uma hora que os meus pais começaram a me chamar de testa franzida. Começou a me aloprar. Mano, foi osso para eu engolir aquilo ali, mas eu tive que assumir que eu era chato demais. Eu tive que mudar a minha postura. A gente tem que mudar a nossa postura. Não dá para o seu pai te acordar todos os dias às 7 da manhã porque você tem que ir para a escola e tem que ir, beleza? Então, aceita, mano. Vai, toma um café, fala bom dia. Sem fazer bico. Seu pai não está te fazendo mal. Aleluia! Glória a Deus! É isso, é o coração dos filhos aos pais também. Se abre para o seu pai, para a sua mãe. Mas às vezes a gente vive uma meritocracia em casa, né? Se o meu pai me agradou, aí eu retribuo ele com bem. E o contrário também. Faz sentido isso? Às vezes, poxa, se ele me tratou bem, eu tô de bem com a vida. Agora, se ele não me deu o que eu queria, então fecha a cara, já era, eu vou ficar o resto da tarde mal, vou fechar a porta do meu quarto. E não é assim. E uma coisa legal é que João Batista, ele foi alegre desde o ventre de Isabel. Vocês lembram essa história de que quando Maria, que estava com Jesus no ventre, se encontrou com Isabel, João Batista se alegrou, a palavra fala que ele foi cheio de alegria, cheio ali do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E eu aprendo que João Batista, ele tinha alegria pelas coisas de Deus. Aprendo que João Batista era alguém que estava alegre, mas ele não estava alegre só com as coisas do mundo e com as coisas que não tinha nada a ver com o Senhor. Podem subir, galera, pode subir que vai me ajudando aí. Mas ele estava alegre porque ele estava se encontrando com o Messias, com Jesus, e no ventre da mãe dele, ele olhava para Jesus. Quando ele viu Jesus, quando era mais velho, ele ficou fascinado, falou: esse é o Cordeiro de Deus, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Batizou Jesus e ele ouviu o próprio Pai falando: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o Messias prometido. Isso é lindo demais. Ele viveu a vida dele para as coisas de Deus. Então, como família, nós precisamos sentar para compartilhar sobre as coisas do Senhor, não só sobre um monte de coisa, não só sobre os deveres da casa, não só sobre as regras que precisam ser tomadas e seguidas, mas que tal a gente iniciar o nosso café da manhã já com um versículo ou com um louvor? Que tal se a gente ter pelo menos uma refeição no dia onde a gente senta e a gente agradece ao Senhor e todo mundo senta sem celular na mesa e olha um no rosto do outro? Amém? A gente não senta mais para falar do Senhor, da beleza dEle. A gente não senta mais para desfrutar da presença do Senhor juntos. Como é que nós vamos ser a família que vai apontar Cristo para o mundo perdido se a gente não fala dEle? Como que a gente vai ser uma família precursora que vai preparar o caminho do Senhor e que vai apontar esse caminho para as pessoas que estão perdidas, sendo que a gente nem se lembra do Senhor durante a nossa semana? A gente prefere fazer isso somente na sexta-feira. Eu deixo na sexta-feira, o pastor Maico prega lá, dá certo, aí a gente coloca na célula do Molina e aí ele resolve. Uma outra coisa, versículo 15, fala que: pois será grande aos olhos do Senhor. Fala que João Batista seria grande aos olhos de quem? Do Senhor e não de homens. Você já parou para prestar atenção que a vida de João Batista foi praticamente 30 anos de deserto? E aí, quando ele veio para o seu ministério, ele teve somente aproximadamente 6 meses a 1 ano de ministério. E aí depois ele foi preso e já era. E aí ele foi decapitado, depois mataram ele. Ele não teve nenhum milagre no currículo dele.
não operou nenhum milagre, né? Elias estava lá, fez um monte de milagre, Eliseu, os profetas, todo mundo e tal, os apóstolos depois fizeram tantas coisas, mas Jesus falou sobre ele o quê? Que esse homem, nascido de mulher, é o maior. Jesus falou isso para ele. O que fez esse cara ser grande aos olhos do Senhor? E a gente consegue responder isso lembrando que quando perguntaram para João Batista, quem é você? Você que é o Cristo? Ele falou, não sou o Cristo, e é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, quem é grande aos olhos do Senhor? Quem é grande? É aquele que amplia a presença de Deus nas suas vidas, é aquele que exalta o Senhor, é aquelas famílias que colocam o Senhor em primeiro lugar, entronizam o Senhor nas suas casas e mostram quem o Senhor é, e não estão tentando se mostrar, não estão tentando ganhar a sua própria vida, mas entenderam que perderam a sua vida por Cristo, e agora Ele é quem vive em mim, não mais eu. São esses tipos de pessoas que o Senhor olha e chama de grande. Fala que ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Não beberá vinho. Eu não quero entrar nos pormenores aqui, mas se você tomar vinho dentro da sua casa, talvez você não seja um alcoólatra, mas pode ser que o seu filho sim, porque ele não tem maturidade para ver isso. Estou sendo literal aqui com o texto, mas vinho podem ser tantas coisas desse mundo que não tem a ver com o Senhor. João Batista, ele tinha voto de Nazireu, ele não se embebedava com as coisas da terra, ele entendia que quem era o prazer da vida dele, quem deixava ele alegre, era a presença de Deus, a fonte de prazer dele era Deus. Não eram as coisas da terra, não eram os presentes, não é o videogame, não é a série, não é namorar, beijar na boca, não é. Não é ganhar muito dinheiro, não é isso. É a presença de Deus. Quantos homens milionários estão com depressão? Quantos homens famosos estão aí tirando as suas próprias vidas? Por quê? Porque não tem a ver com fama, alegria de verdade dentro do nosso coração. O que nós precisamos, a nossa alma, é um vazio eterno que nós temos, e somente alguém eterno pode preencher esse vazio eterno. Esse alguém é Jesus, é o Espírito de Deus, é o Espírito que estava sobre Elias, estava sobre João Batista, e agora foi derramado sobre toda a carne, e está disponível para nós como família. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. A Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Eu queria falar, pais, eu me lembro de dias aqui que a Ju estava grávida e eu orava tanto, colocava a mão na barriga da Ju e orava pela Florença. Eu queria lembrar vocês que um filho, quando ele nasce em pecado, e ele precisa ser salvo, assim como eu e você tivemos que ser. Ele precisa reconhecer os seus pecados, assim como eu e você um dia tivemos que ajoelhar e clamar ao Senhor por salvação e perdão dos nossos pecados. Ele precisa se encontrar com o Senhor assim. Por isso que tantos filhos, quando chegam na faculdade, quando chegam lá para frente, viram adolescentes mais velhos, começam a tomar conta do seu próprio nariz e saem da igreja. Aí você fala assim, puxa, meu filho desviou. Mas na verdade, talvez os nossos filhos nunca foram salvos quando eles saem dessa forma. E eles precisam ser salvos. A Florença precisa ser salva. Eu oro por ela. Nas madrugadas, quando eu acordo, às vezes eu fico irritado, preciso liberar perdão para ela. Mas outros dias eu estou orando por ela e eu coloco a mão na cabecinha dela, eu choro por ela, eu falo, Senhor, que ela possa ser cheia do seu Espírito Santo desde já, que ela possa entender quem o Senhor é. Eu abençoo a minha filha para que ela possa ser pura, para que ela possa, Senhor, te conhecer, te amar, dar a vida dela pelo Senhor, que o coração da Florença seja o seu coração, que ela possa ser uma nova criatura, assim que ela perceber, Pai, assim que ela tiver a sua mínima faculdade mental para se perceber, ela possa se encontrar com o Senhor e entender que ela precisa de Ti. Orem
pelos seus filhos, abençoem os seus filhos. Se você nunca fez isso, você vai ter oportunidade de fazer isso hoje. A gente vai passar uns 15 minutinhos, tá, gente? Já é 10 horas, mas a gente vai passar uns 10 a 15 minutinhos. Se você precisar ir embora, tudo bem, mas eu gostaria muito que você ficasse aqui. A gente vai orar uns pelos outros. Ele fala que ele converterá muitos dos filhos de Israel e irá adiante do Senhor. João Batista, ele foi adiante do Senhor, ele veio primeiro, ele apresentou o Senhor primeiro para as pessoas, antes dele vir até. João Batista foi um precursor antes de Jesus. Sabe que até os 12 anos, os nossos filhos conhecem o Senhor através de nós. O ser humano precisa de alguém para imitar. Por isso que Jesus, ele é o Filho unigênito, ele é o primogênito. E nós somos imagem e semelhança dele. A gente olha para ele e imita ele. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, eu, você, pai, mãe, podemos dizer: filhos, sejam meus imitadores. Ou não? Esses são as famílias que o profeta Malaquias está proclamando. Convertem os corações aos seus filhos, pais. Filhos, convertem os seus corações para os seus pais. Eu quero usar a família, eu tenho um plano com a família. A família não é obra do acaso, adolescentes. Você não está na sua família porque foi isso aí e já era. Não, Deus tem um plano com cada um de nós. E o seu plano é se fazer conhecido na terra. Nós somos um protótipo do reino vindouro de Cristo. E as pessoas olharão para nós e vão querer a presença do Senhor. Quero que vocês se reúnem agora como famílias, os pais com os filhos, se tiver primos aí. Eu queria também, vem cá, ora com seu filho aqui, pode vir, sobe aqui, os dois, vamos lá. Ive, se você quiser subir, Ive, para orar com o Lu, aqui, Ive, pode subir se você quiser, tá? Se tem algum adolescente aqui que está sem pai, eu queria que você viesse aqui na frente. Os líderes estão aqui, querem orar junto com vocês, beleza? Vem aqui na frente, os líderes estão aqui. Líderes, venham aqui, venham orar. Eu quero fazer algo específico agora. Talvez tenham pais que, por causa dessa palavra aqui, você identificou coisas que você fez, que você agiu e que não agiu com sabedoria, e tá tudo bem. Eu acho que esse é um momento de você retroceder aí, de você pedir perdão para os seus filhos. E se pais e mães, né, que você possa ter esse momento de se perdoar, de conversar. Mas filhos, vocês também peçam perdão para os seus pais pelo que vocês já falaram, pelo que fizeram. Eu queria que a gente tivesse um momento de acerto agora. Na prática, vamos convergir, vamos nos converter os corações uns aos outros agora. Vocês que estão sem os pais aqui, eu queria que vocês começassem a orar pela sua família, que vocês pudessem liberar perdão para os seus pais, se vocês tiverem que liberar perdão. Orem pela sua casa, orem pelos seus pais, pela sua família, pelo casamento dos seus pais. Vamos lá.
nesse momento vocês, pais, pudessem abençoar os filhos de vocês, que vocês possam declarar quem eles são, tanto para você, mas para Deus. Declara para os seus filhos que eles são esse povo, essa pessoa aqui, esse tipo de pessoa que era João Batista, alguém cheio de graça, alguém cheio de alegria, alguém que era santo, santificado ao Senhor, consagrado ao Senhor, alguém que tinha um propósito e uma missão de vida. Abençoa agora o seu filho. Filhos, recebam a bênção do seu pai agora. Líderes, abençoem as pessoas que estão agora aqui. Que os pais forem terminando, eu quero que os adolescentes comecem a orar pelos pais, pedindo para eles, para que eles possam ter sabedoria para te ensinar, para que eles possam ter condições, ter provisão do Senhor, ter direção do Senhor. Abençoe a vida do seu pai agora, em nome de Jesus. Eu nasci, oh, Rei Jesus.
a sua voz pra te adorar, oh, dos céus, porque eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver. Eu quero terminar lendo o salmo que eu comecei. 96, versículo 7 fala: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Versículo 13: cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus vai levantar famílias missionárias. Talvez sejam nós que estamos aqui. Talvez não vai ser a igreja que vai escolher alguém para partir, mas talvez vocês, como família, orando ao Senhor, jejuando ao Senhor, o Espírito Santo toque tão forte no coração de vocês, que vocês é quem vão enviar os seus filhos. Imagina nós preparando os nossos filhos, não para o mercado de trabalho. Pode ser sim, está tudo bem, mas enviando eles para o campo missionário. Talvez nós como famílias, mudando, vendendo tudo, doando tudo que a gente tem aqui, indo para outro país, indo para outro estado, outro lugar, para cuidar de pessoas, povos ainda não alcançados pelo Senhor. O Senhor vai começar a impelir o nosso coração. Nós estamos edificando em Cristo famílias sacerdotais dos últimos dias, que são proféticas e estão preparando um caminho para que entre o Rei da Glória de forma eterna e permanente. Ele vai governar para todos sempre. Enquanto isso, eu e você estamos preparando o caminho para que Ele volte. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, vocês como família. Senhor, nós oramos pela Tua bênção, a Tua glória sobre nós, sobre as nossas casas. Eu oro para que essa palavra hoje possa trazer transformação prática na vida das famílias, dos pais de família, das mães, dos adolescentes. Converte, Senhor, o coração dos pais aos filhos. Converte o coração dos filhos aos pais nessa noite. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, esteja conosco por onde nós formos. Que o Senhor esteja em nós e nós em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Eu te vejo aqui semana que vem. Tamo junto, é nóis. Pra te adorar,